E hora de revisão, muito bacana, porque quando a gente fala de revisão, salientando o que foi de mais importante na aula. Isso. E essa aula foi importante, né? Foi. É assim, o melhor desta aula é que, apesar de muitas informações, novidade, nós tivemos só uma, que foi exatamente a questão da parábola. Os outros todos, delta, nós já havíamos estudado. Então, calcular o delta você já sabe. A informação auxiliar do delta maior, menor ou igual a zero, nós já tínhamos estudado na aula de equação. Eu lembro que na aula de equação nós víamos o delta. E ele discriminava, ele falava alguma coisa. Lembram? Depois falamos sobre o C. O C nós já aprendemos a tirar dos coeficientes da equação. O detalhe agora é que esse C vai ser colocado no eixo Y, porque ele é o termo independente. Então ele marca no eixo Y. E olha que legal, né? Só novidade. E os meninos que ficam atentos, né? Esses 5 minutos de revisão, tem gente que fala assim, não dá em nada, 5 minutos de revisão. Hein? Só que se você for esperto mesmo, esses 5 minutos é o que você anota no caderno. Porque é o resumo de tudo e é o que a gente elenca de mais importante, né? Então, vamos lá, vamos ver. Aula 42.2, olha lá. Quando a gente fala de parte 3 da função quadrática, a gente estudou o discriminante dela. Não sei porque que o negócio ficou D. É dis, tá? Discriminante. O D é do direito, né? Discriminante delta, mas aqui a gente arruma na hora, não tem problema com isso não. Vamos lá. O delta maior que zero, o que acontece, professor Maurício? Vai tocar 2 vezes no eixo X, 2 toques no eixo X, X1 e X2, 2 raízes reais e diferentes. Então aqui o X1 diferente do X2. Isso. Agora o delta igual a zero. Vai tocar somente uma vez no eixo X, ou seja, vai ter somente uma raiz ou 2 raízes reais e iguais. X1 igual a X2. Isso. E quando o delta é negativo? Não tem raiz. Não existe, então? Nem Não X1 existe. e nem X2. Não. Beleza? Tranquilo, então? Voltando agora aos coeficientes, né? A gente sabe que o A, o B e o C tem muita relevância, muita importância para nós. E o que a gente vai mostrar para vocês? O valor de A indica o que mesmo? A concavidade da parábola. Aí vamos tentar sempre corrigir esse detalhe, tá? Porque às vezes até mesmo a gente, o professor fala, crescente e decrescente. Não. O A vai indicar a concavidade. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Isso o valor de A, né? E o valor de B, o que indica pra gente? O B fala sobre a inclinação da parábola, depois que ele passa do eixo Y. Se tá subindo ou descendo, né? Mas isso aí é automático. E o valor do C, o quê? Agora o C é interessante, porque o C é o que eles chamam nos livros de intercepto, ou seja, o ponto de interseção. Onde toca. O único ponto que toca no eixo Y. Só tem um, né? Só ele. Tem um, isso mesmo. Vamos de mapa mental para dar aquela recapitulada de tudo? Então, a função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau, olha que bonitinho, tem uma série de coisas, né? Quando a gente está falando de gráfico, ela é da fórmula, né, dentro da fórmula de Bhaskara, né? E aqui, olha aqui, quem está falando aqui? Delta menor que zero não possui raízes reais. Delta igual a zero possui 2 raízes reais iguais. E o delta maior do que zero possui 2 raízes reais distintas. E o gráfico da parábola, né? É uma parábola e tem o nosso A nos diz a concavidade, para cima, para baixo, olha aqui. Aqui ele faz um esqueminha, né? Ele junta o valor do A com o valor do delta. Olha que legal. Quando o delta é positivo e o A positivo, a gente tem o sorriso, né? 2 toques. Vai apagar de tudo, novo. Tá? E aí a gente vê por aí muita coisa, né? Lá do lado também, ó, soma e produto. Some produto. Sim, e claro, né? Aí tem mais uns detalhezinhos que estão nesse mapa mental. Ainda bem que sumiu. Ele tem mais uns detalhezinhos ali que vai ser para a próxima aula. Isso mesmo. Agora é com vocês. Hora de colocar a mão na massa, colocar em prática o que a gente aprendeu na aula e com certeza tirar de letra as atividades de sala. Vamos lá, é com vocês.
Repite. Ah, voltamos. A professora se preparando aqui, alinhando os cabelos. É porque, assim, tem horas que parece que a atividade demora tanto. Né? Tem horas que é tão rápido. É tão rápido. Sabe por quê? Porque como a atividade é muito prática, é fazer delta, achar x1, achar x2, e aí acho que voa o tempo, não é? E a gente está de volta para quê? Para correções, né? Tique de certo. É hora de atividade de sala. Vem com a gente tirar as dúvidas. Olha lá. Quando a gente fala de atividades, questão de número 1. Em cada um dos itens abaixo, use o valor do coeficiente A para dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Temos a letra A, 3x² mais 2 mais x. Letra B, x² menos 7. Letra C, 5 menos 2x. E a letra D, x² menos 6x mais 1. Como ele quer saber sobre a concavidade, quem é que fala da concavidade? O A. Então vamos tirar só o A de cada um deles. Para ver se é para cima ou para baixo, né? Então vamos tirar o Azinho de cada uma igual a gente fez na aula. Olha que legal, nada diferente. Quem é o A? Quem acompanha o X? Quadrado. Aqui é 3, aqui é 1, né? Aqui é menos 2. Sempre vai ter A? Sempre vai ter A, senão ela não é de segundo grau, né? Não é quadrática. E agora vamos analisar agora. Se é positivo, concavidade para cima. Se é negativo, para baixo. Concavidade para baixo. Então, já temos mais 2 positivos aqui, só a letra C que vai ser a concavidade para baixo, né? Concavidade para cima, assim, concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para cima, tá? Então, esse aqui também é a concavidade para cima. E esse aqui, concavidade para cima também. Beleza? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Agora vamos fazer uma análise gráfica? Eu acho que a gente já consegue. Agora sim. Vamos ver. Considere a parábola abaixo e responda. Aí temos ali a parábola. Nós não sabemos nada da equação. Ele não nos deu equação nenhuma, mas nos deu a parábola. Essa parábola, antes de olhar as alternativas A, B, C e D, vamos ver alguma coisa. Ela tem a concavidade para cima ou para baixo? Concavidade para cima, olha aqui, pra carinha cima. Feliz, ó. Se a gente quiser fazer até os olhinhos aqui, ó. Olha aí, feliz da vida! Concavidade para cima, a gente já sabe que o A é positivo. Ah, então já posso dizer aqui na letra B. Um A maior que 0. Ou quem falou assim, ó, A positivo, pode ser também? Pode ser, só que parece tipo sanguíneo. Parece tipo sanguíneo, A positivo, né? O sinal do B, vamos fazer a letra C já? Quem é o B, gente? O B é... Ah, não, eu prefiro fazer o C primeiro. Quem é o C? O C é onde toca o eixo Y. Então, ele quer o valor do C? O C vale 3. Quais são as raízes, professor Maurício, dessa função? As raízes são os pontos em que tocam no eixo X. Então, é um X1 e um X2? Isso. Ah, então o X1 eu posso dizer que é 1. E o X2 eu posso dizer que é 3? Então tá. Concorda ou sem corda? Concorda. Agora, o sinal do B. O B é aquele negocinho que depois que passa o lugar que toca o eixo Y aqui, ele desce. Se ele desce, eu tenho um B negativo. E é essa. Foi feita toda uma análise, né? Agora a gente consegue fazer uma análise do gráfico. Olha que legal. Nós somos analistas gráficos agora. Né? Olha aí, uau. O nome é até bonito, né? Analista gráfico. Partiu questão de número 3, vamos lá? Vamos. O que diz? Das alternativas a seguir, qual é aquela que representa a concavidade e o número de raízes da parábola gerada pela função a seguir? A função é f de x igual a menos 3x² mais 6x mais 3. Teve aluno que, para responder isso aqui, teve que fazer o gráfico tudinho, você acredita?
Mas não precisa, né? Não. Porque ele está pedindo para a gente analisar a concavidade e as o número raízes. de raízes. A concavidade só pelo A eu já sei aqui, ó. Ah, então já dá para excluir algumas? Já, eu tenho um A igual a -3, então o meu A é menor que zero. Então é uma concavidade para baixo, assim, ó, para baixo. Então a letra D e a letra E tá fora. Concavidade para baixo. Então, letra D já diz concavidade para cima, não serve. Olha que legal. Aí a gente já descarta, ficamos com 3 possibilidades. Agora, para falar das raízes. O delta. O delta? Vamos aqui na outra página? Bora. Olha, então a gente já sabe que não é D e não é E. A gente consegue pelo delta, B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, dizer a quantidade de raízes, não consegue? Sim. Vamos lá. Primeiro vamos analisar aqui os nossos coeficientes, né? Quem é A? Já vimos, né? O A é menos 3. Quem é B? O B é 6. E quem é C? O C é 3. 3, beleza. Então vamos lá. B ao quadrado, 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é A? O A é menos 3. Quem é C? 3. 3. Então vamos de delta aqui, né? 6 ao quadrado? 36. 36. Menos com menos. Mais. Com mais. Mais. 3 vezes 4? 12. E 3 vezes 12? 36. 36 mais 36, temos um delta valendo 72. Ih, mas não tem raiz, calma. A gente não precisa saber raiz, a gente só quer saber se ele é positivo ou se ele é negativo. E essa daqui, professora, é aquela do seguinte: se eu fizesse o jogo de sinal errado, ia dar 0. É isso. E eu ia marcar lá 2 raízes reais e iguais. A letra e olha que interessante, é o item A. Que já é para poder jogar ali e falar, peraí, 36 menos 36, 0. Acertei, letra A. Né? Só que aqui não. Só que não, porque o nosso delta aqui deu maior que 0. Delta positivo, o x1 não escapa. É diferente do x2. X1 diferente do x2, 2 raízes reais distintas. Então a resposta certa é a letra B. E aqui é muito legal, porque olha só. Se eu faço jogo de sinal errado, eu marco a resposta letra A. Muito bom essas questões. Bora de Enem? Vamos lá? Se liga no Enem, vamos juntos. E aí? O Enem de hoje não é um exercício, mas o Enem de hoje é um esquema, professor Maurício. E o esquema, ele é fundamental, né? O esquema, ele ajuda muito porque ele traz todo um aparato de conhecimento de uma vez só. Olha aí, o que a gente pode tirar daqui? Igual naquele mapa mental tava, né? Então aqui nós vamos formar agora analistas gráficos. Vamos. Olha o nome. Então, olha só, aqui nós vamos analisar o delta e o coeficiente A. O A indica a concavidade, certo? O A indica a concavidade da parábola. Concavidade para cima, o A é positivo. Concavidade para baixo, o A é negativo. Na primeira coluna, nós temos concavidade para cima. E na segunda coluna, concavidade para baixo. O delta indica a quantidade de cortes no eixo horizontal, no eixo X. 2 cortes significa que tem 2 raízes. 2 raízes, o delta é positivo. Um toque somente, uma única raiz. Só tem uma raiz, então o delta é 0. Não toca nenhuma vez, significa que o delta é negativo, não tem toca, né, raízes reais. Então, assim, com esse nosso esquema aqui, esse fundamental, a gente consegue ir longe, né, professor Maurício? Olha aqui, vamos aqui junto com eles, para a gente conversar um pouquinho. O esquema, ele traz de maneira bem simples, né, uma representação toda completa, ó. A gente consegue visualizar aqui no esquema que toca 2 vezes, toca uma ou não toca. Isso é o delta que diz. Isso. E o A diz se é para cima ou se é para baixo, né? A concavidade. Então aqui a gente juntou tudo numa situação só e fica muito mais tranquilo, muito mais claro de entender. E aí eu vou longe. Lembram daquela situação de ter tantas calças e tantas camisetas? Aqui, olha só, nós temos 3 possibilidades de delta. Análise combinatória. E 2 possibilidades de A. 2 vezes 3. O A ou é positivo ou é negativo.
2 vezes 3, 6. Nós temos 6 modelos gráficos. Que legal. E aí vai juntando um assunto com o outro, Junta né? tudo. Porque isso aí já é análise combinatória, princípio multiplicativo, e a gente já está mostrando para você. E é isso que muitas vezes... Por isso que essa questão do Enem aqui foi bem legal hoje. Porque assim, o Enem, ele não quer formar alunos, ele não quer que o aluno saia do ensino médio máquina. Lembra quando a gente estudava na escola, era assim, atividade de matemática, eu lembro como se fosse ontem, era efetue, determine, calcule o valor de x, determine o valor de x, efetue, determine. Tanto é que o livro que eu usava na escola, o nome era Praticando a Matemática. O enunciado desse tamanhozinho, né? Era um exemplo, aí enunciado, determine. Embaixo nós tínhamos 20, 25 questões iguais ao exemplo. Só para repetir. A prova tinha 10 questões. A, B, C, D, efetue, determine. Enquanto só isso era mecânico. Hoje não, você pega uma questão do Enem, você tem que ler. Se você não entender o que ele quer que você faça, você nem faz nada. Porque você fala, que? Professor, essa primeira questão aqui eu não entendi. É para fazer o quê mesmo? O quê mesmo? Porque não dá, não tem um determine, não tem um efetue. Né? Então o Enem está trabalhando nesse detalhe de você fazer os encaixes das disciplinas, dos assuntos. E isso é muito legal quando você consegue encaixar, porque você fala assim, naquela aula anterior ele falou disso, então vou poder usar agora. Isso nos encaixes e nos desencaixes, porque o nosso Brincando com os Números queria que desencaixasse, né? Eu cortei como lá, né? Que de o mínimo eu cortei só uma. Só uma vez? É o mínimo. É o mínimo, menor número? Só que quando eu corto, quando eu fico atento numa palavra e não entendo o contexto, eu não executo o comando. Porque quando falou assim, é o mínimo, eu falei, então vou cortar só um. Mas lá dizia o seguinte, o mínimo para que todas as argolas se soltem. Então só uma não dá de soltar todas. É verdade, uma não vai dar. Vamos dar uma analisada lá? Olha lá então. Quando a gente a gente tem o Brincando com os Números, adorei o efeito. A gente sabe que a gente vai precisar fazer cortes aqui, né? Devem ser cortados para que todos fiquem soltos. O professor Maurício cortou um. Qual que você cortou? O azulzinho? Eu cortei o azul. O azul. Cortando o azul, ele já corta, ele sai daqui também, sai daqui, né? Porque um corte eu consigo girar, eu giro. Só que aí esses aqui ficaram presos, ó. Não ficaram presos? Ficou preso no rosa. Isso. E o rosa ficou preso no amarelo, no verde, ficou tudo preso ainda, né? Eles se soltaram do azul. Soltando o azul, eu consegui tirar o azul e o vermelho só. Libertar o azul e o vermelho. E aí a gente precisa fazer um outro corte. Eu acredito que pela distribuição teria que ser o rosa, então, né? O rosa. O rosa. Então temos aí pelo menos, né, 2 cortes. A gente pode cortar mais? Pode, ninguém falou que não, mas ele queria o menor número de cortes, né? Então, cortando o rosa, vai soltar dos outros todos. Todo mundo fica livre, liberto. E é assim que o ilusionista consegue te distrair na hora de um truque, né? Porque ele tem lá aquelas 6 argolas, ele solta, tem 2 que estão cortadas, e geralmente as 2 ele segura na mão aqui, você não vê. Quando ele fecha todas as argolas numa só, ele já sabe o giro que ele vai ter que dar naquela rosa e na azul, para que todas fiquem soltas. Então ele gira de maneira que você não enxerga, ele vai te iludindo, ele vai falando, não sei o quê. O nome já diz ilusionista, vai iludindo. Presta atenção, fica de olho aqui, não sei o quê. Nisso ele tá manuseando para soltar todas. Quando ele abre, tá tudo solto, você fala, uau, meu Deus, é mágica. Não, é ilusionismo. Ele está usando a matemática para poder fazer uns truques ali. Isso é legal. Não, e assim, aqui a gente varia bastante os nossos desafios, né? O nosso Brincando com os Números, brincando com os números é bem variável, né? Ora é uma questão mais algébrica, ora mais numérica, ora de observação. Então, assim, sempre trabalhando o raciocínio lógico com vocês, tá bom? Mas agora finalizamos nossa aula aí de número 42, que é onde a gente trouxe uma análise todinha da nossa amiga parábola, né? Mas na próxima aula que a gente vai construir, de fato, o gráfico da função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau, como é mais correto chamar, né? Isso, beleza. Beleza? Ficamos por aqui, galerinha do grupo, para mandar aquele beijo especial para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!